Pastor Dalmo iniciou a nossa sequência aí de 1 Coríntios, uma das cartas mais elucidativas, uma das cartas onde a gente extrai tantos ensinamentos para a igreja. Embora tenha sido escrita há tanto tempo, é extremamente atual. Pastor Dalmo deve ter feito já uma introdução com vocês. Primeiro sobre a cidade de Corinto, né? Uma cidade desafiadora, uma cidade portuária, uma cidade grande, uma cidade onde o comércio era pungente e, acima de tudo, uma cidade onde existia uma licenciosidade moral muito grande, uma cidade que o desafio do Evangelho era gigantesco. Alguém já escreveu que se a igreja do Senhor florescesse em Corinto, ela poderia florescer em qualquer outro lugar. E foi o que aconteceu, né? Mas o interessante é que a igreja de Corinto, apesar dela florescer, ela enfrentou muitos desafios por causa dos tempos difíceis que a cidade de Corinto vivia. Uma cidade idólatra, uma cidade imoral, uma cidade onde existia cultos à deusa da fertilidade, com prostitutas que ofereciam o seu corpo para a população e também para os marinheiros que aportavam no porto de Corinto. Era uma cidade promíscua, era uma cidade grande, pungente, era uma cidade intelectualmente que tinha muitas escolas de filosofia. Alguns intérpretes dizem que ao tempo de Paulo, a grande cidade de Atenas como centro filosófico já estava em decadência e que a cidade de Corinto tinha tomado o seu lugar na questão da filosofia grega. Para vocês terem uma ideia, à época do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto tinha aproximadamente 14 escolas filosóficas, com seus filósofos, com seus seguidores, com pessoas que seguiam determinado viés da filosofia. E talvez essa seja uma das causas das divisões na igreja de Corinto, porque a cidade era toda compartimentalizada pelo ensino filosófico, e cada um dizia: eu sou de Epíteto, eu sou de Epimênides, eu sou de determinado filósofo. E infelizmente trouxeram essa questão para dentro da igreja por causa também da cultura e daquilo que a cidade oferecia. O pastor Dalmo falou sobre o capítulo 1 semana passada, e eu hoje quero tratar com vocês do capítulo 2. Ele falou sobre a vocação. Capítulo 1, Paulo trata da sua vocação, depois da vocação da igreja. Paulo trata da carta que ele recebeu, capítulo 1, versículo 10, da casa de Cloe. E essa carta retratou algumas coisas que a igreja de Corinto estava enfrentando. O apóstolo Paulo deve ter dito para vocês que Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso, por ocasião da sua terceira viagem, quando os irmãos visitam Paulo em Éfeso e levam notícias da igreja. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta belíssima, com tantos ensinamentos. Pastor Jeremias Pereira, uma vez que eu ainda era sua ovelha, ele disse de púlpito da 8ª igreja, quando ela era ainda a 8ª, né, pequena, ele falou que quando ele fez um estudo na carta aos 1 Coríntios, que o ministério dele tomou um outro rumo a partir dessa carta. Tamanha a importância que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele fala sobre muitas coisas. A igreja enfrentava 7 problemas, mas Paulo não trata apenas disso. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo enaltece, né? A partir do verso 4, você vê que ele dá graças pela igreja, pelos dons. Era uma igreja vibrante, era uma igreja pungente, era uma igreja cujo testemunho de Jesus era muito poderoso. No versículo de número 5, ele fala que os coríntios foram enriquecidos em todos os dons, e é verdade, embora eles usassem de forma muito confusa, mas era uma igreja, irmãos, como nós, né? Uma igreja como hoje, uma igreja pungente, uma igreja alegre, mas era uma igreja inserida num ambiente muito hostil ao Evangelho. E que infelizmente os coríntios que se converteram, claro, vieram da cultura da cidade. E é difícil a gente tirar da pessoa, o Evangelho retirar da pessoa da noite para o dia, tudo aquilo que uma vida inteira de cultura, de ensino e de tradição depositou no seu coração. É por isso que é importante o crente se congregar, sempre aprender a palavra de Deus,
porque a conversão é algo monérgico, né? Algo de Deus, que acontece no seu coração, mas o processo para retirar tudo aquilo que antigamente não pertencia a Cristo do coração, às vezes demora. Então tome muito cuidado com essas pessoas que enaltecem muito a experiência da conversão da noite para o dia e já acham que a pessoa mudou completamente de vida. Isso não é verdade. Pra você ter uma ideia, o nosso grande teólogo, talvez um dos homens mais respeitáveis do mundo inteiro à época, e o é até hoje, João Calvino, a conversão de Calvino foi um processo lento, olha, lento. Ele se converteu estudando e lendo as Escrituras. Calvino era um humanista, Calvino era um professor de universidade, um homem muito inteligente, mas ele se converteu lendo a Bíblia, e aos poucos o Evangelho foi transformando e mudando a mente desse homem. Você quer ver um outro homem dos nossos dias que se converteu aos poucos? E ele narra isso, inclusive, na biografia dele, que eu tenho no meu gabinete, se você quiser eu te empresto. É a biografia do grande escritor C.S. Lewis. Já ouviu falar dele, né? C.S. Lewis era um homem ateu. Ele é um homem adiante do seu tempo, professor catedrático de literatura medieval e de literatura inglesa em Oxford. Era um homem das letras, era um crítico literário, talvez um dos críticos literários mais importantes à época dele. Ele se converteu lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Ele quis saber que negócio era aquele, e aos poucos, durante um tempo grande, aquelas verdades começaram a fazer parte da sua vida, até que naquele livro que ele escreveu, Surpreendido pela Alegria, eu tenho também no meu gabinete, onde ele mesmo escreve sobre a sua conversão. É muito lindo, porque C.S. Lewis foi considerado o maior escritor leigo de todos os tempos. Sabia disso? Os livros de C.S. Lewis até hoje trazem uma elucidação à fé maravilhosa. As crônicas de Nárnia é o que é mais conhecido dele. Ele faz uma apologia ao Evangelho numa linguagem mística das crianças, né? Mas ele não tem só isso não, viu, gente? Se você quiser conhecer um pouco a obra de C.S. Lewis, entra lá no Google e coloca assim, livros de C.S. Lewis. Deve dar umas 20 páginas aí de livros que ele escreveu. E o interessante é que ele teve uma conversão lenta. Pastor, isso significa que Deus não pode, num tapa, mudar a pessoa do coração, mudar a pessoa e mudar o coração da pessoa? Realmente, pode haver uma conversão assim, muito experiencial, mas a mudança de vida e de valores não é da noite para o dia, né? Você sabe muito bem disso. O Evangelho, ele abre os nossos olhos para uma nova realidade, mas nós não nos apropriamos de toda essa realidade de uma vez, né? Pastor Luciano mesmo, eu era um jovem, poderia dizer, ateu. Eu não tinha fé em Cristo e eu debochava e zombava da fé cristã. Eu achava que a fé cristã era coisa de gente antiga, porque na cidade do interior onde eu nasci, as Assembleias de Deus, as mulheres usavam aqueles cabelões ainda, aquelas saias. E eu achava aquilo, viu, Lu, um negócio assim meio fora da contemporaneidade, da atualidade. E eu achava aquilo tão estranho. Eu passava em frente às igrejas, por exemplo, Deus é Amor. Você já deve ter ouvido essa denominação. E eu via aquela gritaria, aqueles pastores pregando naquela altura, aquela coisa assim estranha. E eu ficava pensando, meu Deus, por que será que gritam tanto? Será que Deus é surdo? Ou será que as pessoas são surdas? E eu achava aquele negócio meio absurdo. Então aquilo me deu uma rejeição. E aliado a isso, eu sou de uma família que não tem viés nenhum protestante ou evangélico, nenhum. Minha avó era uma católica, daquelas seguidoras de Santa Eduviges, que acendia vela, entendeu? Para vivo, para morto, para tudo quanto há. E eu não tinha nenhum tipo de experiência espiritual com a Bíblia, com quem quer que seja. Quando eu era mais jovem, frequentei algumas coisas de espiritismo, porque quem não frequentou, né? A convite de um cabeça de bagre qualquer, não é assim? Fui lá em algumas mesas brancas, achei aquilo de um mau gosto terrível, e também não gostei.
fui em jogos de tarô e de búzios. Eu me lembro muito bem, viu, minha Tereza querida, que lá em Viçosa, aquele antro, né, de coisa atrapalhada, eu fui conduzido a uma mesa de jogos de azar, de tarô, que as mulheres jogavam os búzios. Já ouviu falar disso? Os búzios, né, aquelas conchinhas que a menina vai e joga, e dependendo do jeito que cai, ela lê o seu futuro. Olha que perigo. E eu fui nesses lugares. Enfim, o ser humano, como diz Calvino, ele tem o senso do divino, né? Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a eternidade é as coisas de Deus. Então ele mesmo tateando como no escuro, como Paulo escreve aos Efésios, ele tateia no escuro, porque no fundo ele quer buscar algo que não pertence a esse mundo. E ele vai em muitos lugares errados, como eu fui, mas nunca me apropriei de nada. Achava aquilo tudo uma bobagem, porque na minha cabeça o que valia era a realidade visível, as coisas da ciência. Entrei para a universidade com 16 anos, um menino, não tinha nada na cabeça, e na realidade me converti aos 27 anos. Era um homem feito. E confesso que na minha conversão foi uma experiência muito linda, porque meus olhos se abriram, meu coração encheu de paz. Mas eu confesso a vocês que para me apropriar das verdades da Bíblia para a minha vida demorou muito. Porque aquele arcabouço, né, estava impregnado na gente, não é igual uma casca de barata. O trem é difícil de sair, né? O bicho difícil de matar, o tal da barata. Por quê? Porque ele tem um exoesqueleto muito forte, né? Você bate na bicha, esmaga a bicha, se você bobear, ela levanta e anda, é igual Lázaro. E aí, irmãos, eu comecei a ler muito, ler a Bíblia, ler livros. Graças a Deus me entusiasmei com a leitura dos Salmos. Foi o primeiro livro que eu li da Bíblia, tá bom? Foi os Salmos. Depois que eu comecei a ler os Evangelhos, e quando eu comecei a ler os Evangelhos, aí sim, aí a coisa começou a andar, e eu comecei a perceber a pessoa, a presença, a doçura da graça do Evangelho. E quando eu cheguei nas cartas de Paulo, aquilo para mim foi um soco na cara. Porque Paulo, muitas vezes, não tem papa na língua não, viu, irmãos? Paulo falava o que precisava ser falado com muita autoridade. E eu, quando li as cartas de Paulo, Corinto, Romanos, eu ficava assim, aterrorizado, porque Paulo, não é? Paulo era muito firme com as coisas de Deus e condenava muito o pecado. E eu falava, meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso me livrar dessas coisas. Mas aquele que começa a boa obra, ele sempre há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se foi ele que converteu o seu coração, esse processo vai ser levado a cabo, não é? É claro que hoje eu não tenho ainda todo o entendimento de todo o conselho de Deus, e eu acho que não tem nenhum pastor ou teólogo que o tenha. Nós somos tão limitados, tão reduzidos na nossa mente, mas a gente procura de todo o coração fazer a vontade de Deus e obedecer, mesmo com as nossas lutas, nossas fraquezas. Mas hoje a palavra de Deus me dá uma alegria e um prazer muito grande. Davi escreveu o Salmo 119 e diz assim: Senhor, quanto amo a tua lei, ela é meu prazer de dia e de noite. Eu acho que essa é uma marca muito preciosa do verdadeiro cristão. Se você se diz um cristão e não se relaciona com a palavra de Deus, eu acho que você ainda não é. Com toda a franqueza do meu coração, eu acho que se você um dia teve um encontro com Jesus e a sua Bíblia é um livro de cabeceira que nunca é aberto, e você nunca se deleita e não se apropria das suas verdades, talvez a sua conversão tenha sido uma conversão falsa. Talvez você tenha se convertido a uma religião, a uma denominação. Talvez você tenha se convertido a uma forma de enxergar a vida, mas talvez você ainda não esteja convertido a Cristo. Porque a conversão a Cristo passa pela verdade das Escrituras. Porque é ela que nos instrui, é ela que nos limpa, é ela que muda a nossa mente, é ela que inclina o nosso coração, é ela que quebra as pedras, é ela que lima as arestas, é ela que santifica a nossa alma, é ela que retém a nossa língua, é ela que purifica a nossa alma, é ela que nos aponta o caminho, é ela que
que nos orienta nas decisões da vida. E sem a palavra de Deus, irmãos, na nossa vida eu duvido muito da conversão. Eu duvido muito dessas pessoas que narram experiências extraordinárias em lugares extraordinários e a pessoa diz assim: me converti a Cristo. Cuidado com isso, porque isso tem sido um tropeço na vida de muita gente. A genuína conversão tem algumas evidências e algumas marcas que a gente só vai ver com o tempo. A pessoa pode ter chorado, descabelado, caído no chão, rolado barranco abaixo. Ela pode ter feito um monte de coisa. Mas vamos tomar cuidado para a gente não, como um emblema, dizer assim, se converteu. Cuidado com isso. Porque às vezes, irmãos, a gente impõe sobre essas pessoas um fardo que elas não podem carregar. A conversão não é uma obra humana de forma alguma. A conversão não é algo que o homem produz. Embora hoje tenham muitas pessoas produzindo conversões no coração dos outros. Mas a genuína conversão bíblica, aquela que aconteceu comigo e que eu creio aconteceu com você, ela nunca é produzida por intervenção de homem algum. Pode até ser mesclada com alguma experiência onde a metodologia humana produziu. Mas lá na frente, nós vamos ver se isso realmente foi algo do Espírito Santo para você. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente atribui certas coisas de Deus que não é de Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso. De você, talvez, colocar nos ombros dessa pessoa que teve uma experiência dessa, o rótulo de convertido. E talvez seja por isso que o Evangelho está sendo tão degradado nos nossos dias. Porque fala que converteu, mas no fim, lá na frente, você vai ver que não se converteu. A gente vê, por exemplo, história de artistas da TV, como a Carla Pérez e tantos outros, né? Baby Consuelo. É o que eu estou lembrando agora, né? Que de repente não se converteu, teve uma experiência mística, viu um anjo, ouviu um Jesus saradão, sei lá o que essa maluquice pensa. E aí de repente, irmãos, a ingenuidade da igreja e de muitos dentro das igrejas atribuem a algo que não é de Deus. A pessoa até tem um êxtase, tem até uma experiência, e aquilo até enleva o seu coração, mas aquilo não transforma, irmãos, a mente, o coração, as inclinações e a vida da pessoa. E aí acontece que lá na frente a pessoa volta às mesmas práticas, como alguns deles voltaram. E isso serve para escândalo do Evangelho. Por que falou que converteu? Por que fez propaganda de uma conversão espúria? Portanto, irmãos, isso tudo estava acontecendo na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade onde o misticismo graçava por causa das religiões de mistério. E a igreja, como veio dessas religiões de mistério, elas estavam amalgamando o Evangelho a outras coisas. A integridade do Evangelho na igreja de Corinto estava sendo atacada. O Evangelho estava se misturando com duas coisas. Primeiro, com a filosofia. Segundo, com as religiões de mistério gregas na época. Então era um Evangelho misturado, amalgamado. Era um ministério que estava sendo alvo de uma sujidade, misturando outras coisas e causando impureza no Evangelho. Os coríntios, eles queriam, como diz o Dr. John Stott, um evangelho híbrido, misturado com a sabedoria humana. Eles queriam o evangelho e algo mais. Isso é muito perigoso. É muito perigoso você ter que acrescer alguma coisa ao evangelho. O evangelho não basta para você? O que precisa mais? Ah, pastor, eu preciso de outras coisas, porque só o evangelho não me supre mais aquele desejo que eu tenho de uma emoção mais forte. Cuidado com isso. Porque a cidade de Corinto estava vivendo isso e a sua igreja estava sofrendo profundamente desse mal. E essa tendência a gente vê se repetir na igreja contemporânea, de incluir algo mais no evangelho. E quando a gente inclui algo mais no evangelho, a gente rejeita aquilo que Paulo diz da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, né?
Parece que a cruz de Cristo não é mais o bastante, então eu preciso ter uma experiência forte. Porque a cruz de Cristo já não é mais suficiente para me trazer realizações, paz e alegria. Eu preciso de novas emoções. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E o interessante é que esse evangelho amalgamado já se provou na história que ele mata a igreja. Vou dar 2 exemplos para vocês, um mais distante e um bem perto. O século XIX foi conhecido como iluminismo. Você já estudou isso na escola? O iluminismo? O iluminismo, irmãos, foi um renascimento da razão. As pessoas buscavam a racionalidade, a razão. Foi um movimento que teve grandes expoentes, homens assim que marcaram a história, principalmente Immanuel Kant, na Alemanha. Foram aqueles homens que rejeitaram a revelação e colocaram no lugar da revelação a razão humana. E que é pior, eles não queriam mais saber da revelação, porque diziam que a verdade e o verdadeiro conhecimento, ele só se apropria através da razão. Então a fé foi relegada a um plano inferior. E o interessante é que no século XIX, houve uma grande tendência de se misturar o evangelho com o iluminismo. E o que isso desagou? O liberalismo teológico. Você já ouviu falar dele? Liberalismo teológico? Claro que já. O liberalismo teológico foi um movimento dentro das igrejas onde, devido à necessidade de você se amalgamar esse pensamento iluminista do século XIX, não ficar muito aquém, à margem das coisas do contemporâneo, então eles amalgamaram a revelação de Deus à razão humana, deu origem à teologia liberal. O que a teologia liberal fez? Retirou da Bíblia todos os milagres e tudo que era sobrenatural. E eles disseram o seguinte: não, a Bíblia tem uma mensagem verdadeira, mas tudo quanto é sobrenatural, milagres, negócio de Jesus ressuscitar, andar sobre as águas, é construção da igreja para comprovar uma coisa que houve na história, nada mais. Isso é a teologia liberal. Vários teólogos liberais foram formados nos seminários, e pasmem, viu, você que me ouve nas redes sociais, até na IPB. Mas graças a Deus que uma ala mais conservadora da teologia entrou, retirou esses pastores, que eram professores do seminário de teologia liberal, e retornaram com seus antigos professores nos nossos seminários. Graças a Deus. Por quê, pastor? Porque a teologia liberal, além dela esfacelar a Bíblia, ela mata as igrejas. É só você fazer uma viagenzinha com o pastor Luciano na Europa. Quem sabe? Vamos visitar um pouquinho as igrejas protestantes da Europa e você vai ver o que elas se tornaram. Se não se tornaram museus, se tornaram lugar de visitação e uma missa, só domingo às 9 da manhã, para um monte de cabecinha branca, mais nada. As grandes igrejas pungentes, até o século XIX, depois que entrou o liberalismo, todas elas morreram. E é assim que acontece, irmãos, quando a gente quer misturar alguma coisa ao evangelho. E quando a gente de repente dá vazão a esse tipo de colocação, onde o evangelho só não basta, eu tenho que ter uma outra coisa mais forte. Você quer ver uma coisa que aconteceu bem perto de nós? Que eu quero te dar um exemplo, que eu acho que você talvez seja do tempo deles. No século XX, no início do ano de 1900, houve um movimento muito grande na América Latina, é um movimento social muito grande, uma ideologia muito forte, que ele falava que, na realidade, a verdadeira conversão e a verdadeira obra que o Espírito Santo e Jesus produz no coração do homem não tem nada a ver com a área espiritual, tem a ver com a área social. É por isso que surgiu a teologia da libertação na América Latina. E de repente essa teologia da libertação, ela diz assim: não, o ser humano tem que ser liberto dos poderes desse mundo, dos opressores, daqueles que querem usurpar o coração do homem. E quando ele se liberta dessas coisas e começa a ter uma ascensão social e tiver uma vida mais tranquila, essa é a verdadeira obra que o Espírito Santo faz. Aí sabe o que aconteceu? Virou o evangelho social.
a teologia da libertação de Leonardo Boff. Você já deve ter ouvido falar nele no Brasil. Aquele que defendia que a verdadeira obra de Jesus é social, não tem nada a ver com espiritual, é social. O homem recebe de Deus a possibilidade de ele ascender na vida. E aí de repente, irmãos, vem a teologia desses defensores. Infelizmente, tem um teólogo protestante que sucumbiu a essa teologia. Qual o nome dele? Rubem Alves. E olha, Osmar, da IPB, tá? Rubem Alves era um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele se vendeu, né, a esse tipo de teologia. E hoje não tem sido diferente não, irmãos. Hoje nós temos visto uma teologia mesclada com o coach, não é? Hoje é a teologia do sucesso, é a teologia do você pode, é a teologia da conquista, é a teologia de você ser aquela mulher e aquele homem que pode tudo, que é detentor de tudo. Aquelas mensagens positivas que levam você e fazem você o centro de todas as coisas. Que é isso, pastor? Evangelho misturado. E vai chegar uma hora, irmãos, que isso vai causar rebuliço, como já causou ao longo da história. E é por isso, irmãos, que nós que entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o bastante, e a gente não precisa mais do que o Evangelho para a gente ter uma vida plena. A gente está aí, lutando as lutas do Senhor, amém? Existia dois problemas em Corinto. Em Corinto o Evangelho estava misturado às experiências místicas. Esse é o primeiro problema. E o apóstolo Paulo trata disso nesse capítulo. Ele estava misturado àquelas experiências que os coríntios tinham nas religiões de mistério, buscando a luz interior. Você já ouviu isso dentro das igrejas? Não, você tem que buscar a luz interior. Você tem que buscar uma experiência forte com Jesus. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a igreja de Corinto apresentou esse evangelho misturado às religiões de mistério do mundo greco-romano. Segundo problema, em Corinto o evangelho estava misturado ao pragmatismo, que eles chamam de cristianismo de mercado. Corinto era um grande palco, onde os filósofos ensinavam, pregavam as suas mensagens filosóficas em troco de quê? Dinheiro, aplauso, sucesso dos seus alunos, porque afinal de contas eles tinham que ganhar dinheiro, e a sua ideologia filosófica tinha que fazer sucesso. Então eles falavam tudo aquilo que as pessoas queriam ouvir, e em troca disso as pessoas enfiavam a mão no bolso e contribuíam. Você pode ler a carta de Paulo aos Coríntios, como ele trata do problema de mercadejar a palavra, dos falsos mestres que mercadejam a palavra. Pastor, de onde vem isso? Da cultura de Corinto, dos filósofos da época. Eles faziam as suas incursões, eles pregavam nas praças e nas universidades. Naquela época não era universidade, né? Mas deixa eu dizer assim, nas escolas, a troco de dinheiro. Então essas pessoas se convertem e vão para a igreja. Imagina agora, para retirar e extrair isso do coração delas não é fácil. E o evangelho estava misturado a um pragmatismo, a um cristianismo de mercado. O evangelho estava se transformando num produto de lucro. Da boca de pregadores na igreja de Corinto. Eles estavam fazendo igual os filósofos. Eles estavam pregando o evangelho, querendo auferir dinheiro com a pregação do evangelho. Esse é o segundo problema. Engraçado, a gente não vê isso hoje. Tantos pastores, irmãos, equivocados com respeito a isso. Tanta gente em tantas igrejas apelando para boa fé e boa índole e simplicidade dos crentes, extorquindo os crentes até a morte. Existe uma denominação no Brasil, que eu não vou citar o nome, bem que eu poderia citar, chama o dinheiro de sangue. E sabe o que eles dizem? Sabe o que eles falam? Sabe o que nas reuniões deles eles ensinam? Vamos retirar o sangue dos crentes. É uma só, viu? Isso é uma só. Que eu estou falando de gente que estava lá dentro e fez parte de campanha para extrair o sangue.
E quando esses homens, esses mercadores da fé, pegavam as sacolas de dinheiro, eles se reuniam nas salas atrás, faziam festas, orgias, celebrando o sangue que foi extraído dos crentes. A igreja de Corinto, irmãos, tinha esses dois problemas: o problema do misticismo, das experiências místicas, e o problema do pragmatismo do evangelho transformado num produto de lucro. O interessante é que Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai, não é? O evangelho genuíno, ele nunca pode ser uma bandeira de troca, ele nunca pode ser algo cobrado. Pastor Luciano, quando vai pregar fora, eu não cobro não, viu, irmãos? Mas tem pastores que cobram. Eu conheço pastores que quando a gente convida para pregar nas igrejas, eu estou doido para citar nome. Pode não, né, ter? Bom amor, eu te obedeço. Eu fico doidinho. Porque aconteceu comigo, irmãos. Eu liguei, convidei e recebi um memorando como é que chama? Do staff do pastor. Entendeu? É igual o show do Michael Jackson. Eu preciso de 10 toalhas brancas, eu preciso de um limusine, eu preciso de um hotel 5 estrelas, eu preciso de um canapé. Ah, vai plantar batata. E logicamente no contrato a oferta. Interessante, irmãos, que eu sempre achei isso um absurdo, mesmo no início da minha vida cristã. Eu era um crente neófito, recém-convertido, mas eu ficava bobo com isso, porque quando eu li o Evangelho, eu me fiei na pessoa de Cristo. Eu não via isso na Bíblia. Mas infelizmente, irmãos, a gente tem visto isso nos nossos dias. E o interessante é que as igrejas desses homens estão lotadas. Lotadas. Eu confesso a vocês que eu fico triste. Eu fico triste porque eu penso que a mente dos cristãos, às vezes, é uma mente muito, muito simples e não consegue perceber o equívoco e o erro. E ficam lá nesses lugares. Estou lendo um livro do Augusto Nicodemos, que eu ganhei de presente do Diógenes. Diógenes é uma bênção, irmãos. É um livro da biografia do Augusto Nicodemos. Reverendo Augusto escreveu um livro primoroso que eu acho que todo pregador e pastor devia ler. Fica uma dica para o Daniel e para o pastor Dalmo. Chama Confissões de um Pregador. Leia esse livro. Leia esse livro do Dr. Augusto. É um livro exemplar, irmãos. Eu estou lendo ele aos poucos, porque ele tem tanto ensino de alguém que já tem uma caminhada tão grande, um teólogo tão centrado, tão equilibrado. E ele está me ensinando tanta coisa, e eu estou aplaudindo o reverendo Augusto em muitos pontos ali, na maioria deles, claro. Ele é maravilhoso, ele conta coisas da Bíblia, lógico, com respeito ao pastorado e à pregação, mas ele introduz, sabe, Cíntia, experiências dele, cotidianas, da igreja, da lida com as pessoas, porque o doutor Augusto não era apenas um pregador, ele foi pastor de igreja, ele foi pastor da igreja presbiteriana de Goiânia, depois ele foi pastor da igreja presbiteriana de Recife. Então ele era um pastor, além de ser um professor e um grande mestre da Bíblia, pós-doutorado na Alemanha, fez nos Estados Unidos. E sabe o que ele diz lá, Cíntia? Que ele acha inadmissível alguém cobrar por causa do Evangelho. Inadmissível. E ele narra várias histórias lá no livro dele. Eu fiquei feliz, irmãos, porque a gente que ama Jesus e não vê o Evangelho como uma moeda de troca para enriquecer muitos, como tem acontecido hoje, a gente fica feliz quando ouve isso de um homem desse. Ele diz que quando ele recebe um convite, as pessoas perguntam: doutor Augusto, quanto que o senhor cobra? E ele fica até lisonjeado, porque ele nunca cobrou. E ele diz que ele nunca vai cobrar. É claro que a igreja que convida um pastor para pregar, ela tem que ter o bom senso, não tem, Bia? De pelo menos oferecer a esse pastor o quê? A passagem, a hospedagem, a comida, a não ser que o pastor queira fazer um jejum de 40 dias, igual Jesus fez na tentação do deserto. E se a igreja tiver recurso e entender que quer investir no ministério do pastor, dá uma oferta. Agora, nunca
o pastor deve estipular um preço para pregar o evangelho. Eu já convidei pessoas para pregar na Betel que cobrou R$7.000 para pregar. Fora passagem de volta, hotel 5 estrelas. Vai plantar batata lá no Paquistão. Aqui você não vai pregar não, meu filho. Mas enfim, irmãos, esse é o mundo que a gente vive no evangelho. E muitas vezes a gente está aí aplaudindo essas coisas, sendo conivente com essas coisas e achando essas coisas normal. Pastor, o capítulo 2 de Corinto é para contrapor essas coisas. Pastor, eu quero que você vai começar a pregar. Eu acho que eu vou parar por aqui mesmo. Mas eu vou apenas ler o versículo 1 ao versículo 5. Só quero ler, porque eu sei que hoje a minha fala foi apenas para dar um pano de fundo do capítulo 2. E a gente não está com pressa mesmo, não é? Olha o que Paulo diz para contrapor a tudo isso. Ele usa duas coisas. Ele fala sobre a natureza do pregador e sobre a natureza da mensagem do pregador. Ele vai mostrar a diferença que é um pregador do evangelho de verdade, claro, ele, e a mensagem que esse pregador prega, diferente da mensagem da filosofia e do evangelho amalgamado que estava acontecendo em Corinto. É aquela história, irmãos, para a gente conhecer a mentira, você tem que conhecer o quê? A verdade. Pastor, por que tem tanta gente abraçando tanta coisa por aí? Porque não conhece a verdade. E aí abraça qualquer coisa. Porque não conhece a verdade da Bíblia, a simplicidade do Evangelho. É igual a minha Teresa no banco, para conhecer nota falsa, o que ela aprendeu? A conhecer a verdadeira. Porque se ela pega uma nota verdadeira na mão, só dela pegar numa falsa, ela já vai ver, opa, não é o papel. Ó, pronto. E aí, irmãos, Paulo usa essa coisa bonita de mostrar a verdade aos coríntios a respeito de quem prega e qual a mensagem que se prega. Olha só, vamos ler? Capítulo 2, agora que eu fui para o texto. Viu, Bruna? Eu já estou terminando. Eu, irmãos, veja que Paulo usa aqui no grego um eu muito enfático. Eu estou falando de mim. E o interessante, irmãos, que Paulo tem tanta autoridade para falar dele, que em determinado momento nessa carta ele diz assim: sede meus, como eu também sou de Cristo. Eu duvido que alguém tenha essa autoridade hoje em dia para dizer isso. Estou dizendo até de mim. Podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Mas Paulo, irmãos, ele tinha tanta autoridade, que ele começa o capítulo 2, ele não fala de um outro, ele não fala daquele moço, ele não fala de Pedro, ele fala eu, irmãos, eu. Ele dá o seu testemunho de como ele agia como um pregador e qual era a mensagem que ele pregava. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, claro, aqui ele está falando da segunda viagem missionária, quando ele fundou a igreja dos Coríntios, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, está lá a igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A palavra ostentação de linguagem era a palavra preferida dos filósofos. Por quê? Eles gostavam de ostentar a forma. Eles valorizavam a forma que eles falavam e não o conteúdo da mensagem. É aquela história, o que vale é a forma, não é a verdade. O que vale é como a gente diz, não é o que você diz. E Paulo então já começa dizendo o seguinte: eu, quando fui ter com vocês, eu não usei do mesmo subterfúgio que esses homens estão usando. Ó. E ele cita duas coisas aqui. Ele cita: não fiz com ostentação de linguagem. Sabe aquela oratória poderosa e rebuscada dos filósofos? Ele não usou isso. E a segunda coisa que ele não usou, ou de sabedoria. Essa sabedoria aqui não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria mundana, secular. É a sabedoria dos filósofos, daqueles homens que gostavam do debate, da oratória, de falar bonito, rebuscado. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês lembram quando eu estive aí com vocês? Eu não agi assim. Eu não agi assim.
Vamos continuar? Vou até o verso 5. E ele dá a razão no verso 2. Porque eu decidi, eu escolhi, Nova Versão Transformadora fala assim, porque eu deliberadamente escolhi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Pastor, fala uma coisa mais clara desse versículo que ficou meio truncado. Simples, Paulo disse assim, olha, vocês querem saber? Eu sei muita coisa. Aliás, se bobear, eu sei mais do que esses filósofos todos sabem. Mas eu resolvi que essa não é a minha mensagem. A minha mensagem é Cristo e a cruz. Aí Paulo já começa a dar o tom do que é o Evangelho. A gente não precisa, irmãos, mais de nada. A gente precisa de Jesus e este crucificado. A gente não precisa, irmãos, de planos e métodos mirabolantes. Isso é por causa de uma geração sedenta por emoções. Porque o Evangelho se basta. A cruz e Cristo são suficientes, amém? E Paulo, irmãos, ele já entra dizendo o seguinte, olha, eu poderia falar com vocês muitas coisas a respeito do saber humano, porque Paulo sabia, irmão, se há um homem que sabia era ele, mas ele resolveu, ele escolheu ir na contramão, porque ele tinha uma mensagem mais superior. Eu fico triste, Cíntia, porque hoje parece que para muitos o Evangelho não é suficiente. Tem que ter mais, tem que ter algo mais. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, olha, eu decidi, eu escolhi não saber nada entre vocês. Claro, não saber não significa não usar da minha sabedoria humana, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Está aí o teor, o centro, o fundamento do Evangelho de Cristo. É a pessoa de Cristo e a cruz. A cruz basta. A cruz é um instrumento da redenção de Deus. E no versículo 3 agora ele narra como ele se comportou, em contraste de como as pessoas da época de Corinto se comportavam. Olha como ele se comportou. Primeiro ele fala do caráter da mensagem, está vendo? A mensagem é Cristo e este crucificado. A mensagem é o Evangelho da graça de Deus. Eu não acrescentei nada a esse Evangelho. Pelo contrário, eu me abstraí de tudo que eu sabia para ficar com Cristo e esse crucificado. E agora ele vai mostrar o caráter e a natureza do pregador, como ele se comportou no meio da igreja. Vamos lá? E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Veja que Paulo, ele não ostenta essa força que a gente vê hoje, que muitas vezes é mesclada à teologia do coaching, né? O sujeito tem que se mostrar forte, poderoso, conquistador, não é assim? Mas quando a gente olha para o Evangelho, irmãos, a gente não vê isso. Assim eram os filósofos de Corinto. Eles se vangloriavam do seu saber, da sua força, dos seus seguidores. Eles angariavam dinheiro com esses seguidores. E eles, assim, cada vez mais se tornavam inflados nos seus egos, homens vaidosos. É só você dar uma olhadinha na carta de Paulo a Tito, que você vai ver Paulo citando um dos filósofos daquela época, dizendo assim: raça de homens mentirosos e preguiçosos, raça de víboras, como bem falou o filósofo tal. Paulo sabia. Mas o interessante, irmãos, que Paulo se contrapõe agora à forma como esses homens se comportavam, e ele diz assim: foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo, irmãos, ele não se considerava grande, ele se considerava pequeno. Aliás, sabe o que significa Paulo, Bia? Pequeno. Paulo significa pequeno. Até o nome dele, depois da conversão, mostrou a natureza que ele entendia dele mesmo. Pequeno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Ele se considerava pequeno, mas ele era um gigante, hein? Esse é o segredo, irmãos. O segredo é você, de repente, se esconder atrás da cruz de Cristo e entender que a verdadeira força e o verdadeiro poder não vem de nós, vem de Deus. Nós somos fracos, irmãos. Vai lá na UTI de um hospital, igual eu fui essa semana.
Vai visitar lá um homem de 42 anos, entubado, às portas da morte? Vai lá para você ver a fraqueza, a força do homem. O interessante, irmãos, que Paulo faz um contraponto maravilhoso com a forma que esses homens se comportavam. E ele vai diametralmente oposto. Mas hoje, pastor, na nossa sociedade, quem quer uma pessoa fraca? Deus quer. Deus quer. Eu não estou dizendo de fraco no sentido de você não entender do valor que você tem, daquilo que Cristo fez em você, mas fraco no sentido de não depositar sua confiança em você. Fraco no sentido de não achar que é você que é o detentor da verdade e do poder. E ele fala isso daqui a pouco, você quer ver? Verso 4. A minha palavra, e ele volta agora à natureza da mensagem. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Por quê? Porque eram isso que eles faziam. Linguagem persuasiva. Sabe aquela coisa forte, repetitiva, que martela na cabeça, até o sujeito parece que tem uma lavagem cerebral? Linguagem persuasiva tem a ver com ostentação e rebuscamento também da linguagem, para causar espanto nas pessoas. Pastor Luciano escreve há muito tempo já. Se eu escrevo bem é outra história. Mas eu escrevo há muito tempo e gosto de escrever. E sempre estou escrevendo alguma coisa na munheca. Eu amo escrever. As mensagens do boletim da igreja são todas minhas, que eu escrevo, até hoje, desde que eu me formei pastor. Eu gosto de escrever, já publiquei alguns livros, e ao longo dessa história minha, curta história de escritor, isso vocês deletam, tá? Eu aprendi uma grande verdade. A gente, quando começa a escrever, a gente acha que precisa usar palavras elaboradas e frases grandes, elaboradas, para conquistar o leitor, né? É o contrário. Sabe como é que a gente conquista o coração das pessoas e as pessoas leem e de repente são tocadas pelo que a gente escreve? Primeiro, escreva da forma mais simples que você puder. Use frases mais curtas que você puder. Comunique a verdade de forma mais clara que você puder, evitando palavras difíceis, para que a pessoa não saiba o que está escrito. E escreva com beleza e encanto. E aí quem lê vai ficar encantado com a sua pena. Foi o que Paulo fez. Paulo disse assim: olha, vocês lembram quando eu estive entre vocês? Eu não usei essa linguagem, essa ostentação e esse rebuscamento de palavras que eles estão usando. Eu fui um homem simples. Eu cheguei com uma mensagem, a mensagem de Cristo e este crucificado, mas eu cheguei em demonstração de poder. Olha o final do verso 4. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe o que significa isso, irmãos? Apesar do cérebro gigantesco de Paulo, ele dependia do Espírito Santo e do poder de Deus. Amém? Não era o poder dele. Olha o contraste. Ele depende do poder de Deus. Quem faz a obra é Deus. Nós podemos falar apenas aos ouvidos, mas só Deus fala ao coração. Amém? Você pode gritar, esgoelar, repetir. Você está falando só ao ouvido, mas o Espírito Santo fala ao coração. E quando é o Espírito Santo que fala ao coração, a sua vida é transformada. Amém? Por isso que os guardas voltaram sem Jesus. Olha, o Senhor mandou trazer ele preso, mas nós não conseguimos não. Ninguém fala como ele fala. Portanto, querido Paulo, veja que ele faz um contraponto, primeiro da mensagem que ele prega, e segundo da forma como ele se comporta no meio do povo. E ele diz o seguinte: olha, eu não confio em mim. Eu vou em temor, em fraqueza e grande temor, mas eu vou no Espírito e no poder de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. Ele confia na fonte certa, né? Ele confia no poder de Deus. Já disse aqui, vou terminar. Já disse aqui que Charles Spurgeon era um homem que pregava para um auditório de 6.000 pessoas no tabernáculo de Londres, sem microfone, viu, Cíntia? É claro que lá tinha aquela escada e o púlpito era lá em cima. Você já visitou uma igreja onde o púlpito é lá em cima? As igrejas protestantes, porque lá a voz se espalha melhor no auditório. Quando ele subia as escadas, ele subia dizendo assim: eu creio no Espírito Santo.
Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Porque ele sabia, irmãos, que não era a linguagem dele, a pregação dele, o talento dele, a força dele, mas era o poder de Deus para usar através dele o Espírito do Senhor para converter os corações. E ele termina versículo 5 dizendo: para que eu agi assim entre vocês? O que eu quero com isso? Verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo fazia isso, irmãos, sabe para quê? Para que a fé das pessoas fosse uma fé genuína, e não se apoiasse nos aparatos, não é, da filosofia grega, e nem no evangelho misturado com outras coisas, mas se apoiasse no poder de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crê, não é isso? E aí eu termino dizendo uma coisa que o Dr. John Stott disse num dos livros dele, comentando isso aqui. Ele disse o seguinte: os filósofos da época de Paulo em Corinto, eles buscavam o aplauso dos homens, mas Paulo buscava a conversão dos homens. Essa é a grande diferença, irmãos. Paulo não estava preocupado se ele agradasse o auditório. Paulo não estava preocupado em misturar a mensagem para ficar mais palatável e mais gostosa de ouvir e massageasse o ego com aquilo que nós queremos ouvir, como os filósofos e os cristãos de Corinto estavam fazendo. Ele compreendeu, querido, que ele precisava pregar só o evangelho de Cristo e a sua cruz, e isso era o bastante para ele ver a transformação do coração dos homens. Talvez a gente não vai ser aplaudido. Até hoje, quem prega o evangelho genuíno, simples e puro do evangelho, não recebe muito aplauso. Mas aqueles que fazem uma alta performance, esses estão sendo aplaudidos de pé. Mas eu não me preocupo com isso. Eles podem ser aplaudidos pelos homens, mas será que são por Deus? Essa é a carta de Paulo aos Coríntios. Está ligado? Como ela é atual, não é? Como ela é para hoje, não é? Como é maravilhoso a gente voltar para a palavra de Deus para obter as respostas para um mundo tão misturado, que tem misturado tanta coisa com o evangelho e tem fascinado o coração de tantos.